vamos aprender a programar com JavaScript. Esta seção apresentará uma das partes essenciais de qualquer linguagem, ou seja, os tipos de dados e variáveis. É tanto que esses tópicos aparecerão repetidas vezes em quase todas as linhas de código escritas nesse curso. Os assuntos abordados serão tipos de dados, variáveis, mudanças de tipos, nomenclatura de variáveis e palavras reservadas da linguagem. Ao final desta sessão, você estará apto a trabalhar com os tipos de dados e variáveis, utilizando as boas práticas de programação. É muito importante que você preste bastante atenção nas aulas, compreenda totalmente os conceitos básicos e, por fim, responda ao quiz de desafios. Beleza? Então vamos lá! Nesta aula, você aprenderá os conceitos iniciais dos principais tipos de dados da linguagem JavaScript e um pouco de como eles podem ser utilizados. Mas afinal, o que são tipos de dados? Tipos de dados são classificações ou categorias que um dado pode ter. Eles são utilizados quando queremos, através de um programa ou algoritmo, representar algo do nosso cotidiano, como textos e números. Vou utilizar um exemplo prático para você entender melhor. Temos este site que consiste em um sistema de e-commerce. Nele, é preciso exibir os nomes dos produtos, preços, avaliações, entre outros. Intuitivamente, isso são tipos de coisas diferentes. O nome do produto, no caso tênis, chamado de tênis Adidas, é diferente do valor 169,99 e da avaliação com 4 estrelas e meia, que também é diferente da escolha do gênero do produto, onde você pode filtrar por exibir apenas os tênis masculinos ou não. O nome é composto por um conjunto de letras, já o preço e a avaliação são representados por números. Com relação ao filtro do gênero, ele pode estar selecionado ou não, ou seja, temos apenas duas opções de escolhas. É importante entender o conceito por trás de cada tipo de dado, porque ao realizar operações, os resultados podem ser bem diferentes. Vou te mostrar agora um exemplo em JavaScript. Se você tiver dois nomes, tênis e masculino, e somá-los, o resultado seria tênis masculino. Agora, se você tem dois números, 169 e 159, e somá-los, o resultado seria 328. Agora, por exemplo, se você tem duas palavras, são consideradas palavras por estarem entre aspas, no caso o 169 e o 159. O resultado final dessa operação é esse conjunto de números entre aspas. Viu aí como definir bem o tipo de dado é importante? A parte legal disso é que JavaScript define automaticamente o tipo de dado para você. Bacana, né? Mas aí é preciso ter alguns cuidados. Irei falar mais sobre essa tipagem automática, ou melhor, dinâmica, e as operações mais à frente no curso. Beleza? Agora vamos seguir falando sobre os tipos de dados. Para que a gente consiga representar esses tipos de coisas diferentes que existem no mundo em nosso programa, a última versão do JavaScript apresenta 9 tipos de dados. São eles: Boolean, String, Number, Undefined, Symbol, Big Int, Null, Object e Functions. Basicamente, podemos agrupar esses 9 tipos em 3 conjuntos. Os primitivos, que é uma classificação básica que um dado pode ter e inclui a String, Number, Boolean, Undefined, Symbol e Big Int. O primitivo especial, que inclui o Null. E os complexos, que inclui Objects e Functions. Nesta seção, irei entrar em mais detalhes sobre os tipos mais simples, ou seja, os primitivos, e ao longo do curso vou apresentando os demais. Então vamos lá. A string nada mais é do que o texto puro, ou seja, usamos string quando queremos nos comunicar, por exemplo, escrevendo alguma mensagem de WhatsApp, ou textos em blogs, ou passar qualquer informação usando as palavras. No nosso exemplo do e-commerce, a string foi utilizada para representar os nomes dos produtos, ou seja, tênis Adidas. As strings elas são representadas como uma série de caracteres com aspas em suas extremidades. Vale ressaltar que as strings podem utilizar aspas duplas ou simples, desde que em ambas as extremidades as aspas sejam do mesmo tipo. Tudo bem? Temos agora o number, e para ser bem sincero, o number representa os números. Usamos o number para representar um valor, preço de algo, a quantidade de alguma coisa. Lá no sistema de e-commerce, o number foi utilizado para representar os preços dos produtos, ou seja, os preços dos tênis. O number pode ser um número inteiro ou um decimal, também chamado de ponto flutuante. A ideia por trás do ponto flutuante é bem simples. A gente reconhece o número decimal em inglês quando se tem um ponto. E esse ponto pode realmente flutuar entre os algarismos, como podemos observar no exemplo. A tradução para o português deveria ser vírgula flutuante, porque a gente separa a parte inteira da decimal utilizando vírgula. Mas como o JavaScript a gente sempre vai trabalhar com ponto, ficou esse nome. Então eu até vou pedir para vocês ficarem atentos para não terem problemas ao confundir o uso do ponto e da vírgula, beleza? Além dos números inteiros e decimais, temos também os números especiais, ou seja, os special numbers, e falaremos sobre eles mais adiante no curso, beleza?
O tipo boolean só pode assumir valores true e false, ou seja, verdadeiro e falso. Lá no sistema de e-commerce era preciso representar se queríamos ou não filtrar os produtos por gênero. Então, a seleção ou não do gênero masculino pode ser representada como true, o selecionado, e o false, o não selecionado. Também usamos boolean para tomar decisões. Em programação, o boolean é comumente utilizado em estruturas condicionais, tópico futuro em nosso curso. O symbol é novo em JavaScript. Ele surgiu a partir da versão ECMAScript 2015. Ele é um valor exclusivo e imutável. Pode ser utilizado como uma chave de uma propriedade object. Este assunto é avançado, então não se preocupe. Entrarei em mais detalhes quando for falar de objects. O Big Int é um número muito grande. Aí você pode me perguntar, mas aí já existe o number para representar isso, né? Então, o number só consegue representar com exatidão os números inteiros menores do que 2 elevado à 53ª. Desta forma, o Big Int chegou para resolver este problema. Ele representa os números inteiros maiores que 2 elevado à 53ª. Bem, por fim, temos o undefined. O undefined se refere ao valor não atribuído. Então, digamos que reservamos um espaço na memória do computador para guardar algo e não guardamos de fato. Mais para frente, tentamos acessar esse espaço e pegar o que tem guardado nele. Como não tinha nada, é retornado ou informado undefined. Veremos na prática como isso funciona na próxima aula.